E aí pessoal, tudo beleza? Vim apresentar para vocês essa planilha do Simples que eu elaborei. Eu achei que ela ficou bem completa. Então aqui ela vai apresentar todos os valores que foram calculados, o mesmo layout da guia do Simples Nacional, para caso você calcule e queira mandar para um cliente para ele dar uma olhada. Então caso você queira, você pode preencher os dados aqui da empresa, colocar alguma observação para o cliente, deixar destacado aqui. Aqui embaixo eu deixei, né, que não é um documento oficial, só tem caráter informativo. E ele vai apresentar de forma semelhante à guia. Agora eu vou apresentar as outras abas aqui para vocês. Então a primeira coisa que tem que fazer aqui na planilha é na aba de enquadramento. Então aqui na aba de enquadramento você vai definir os anexos de atuação da empresa ou do cliente. Então se a empresa pertence a esse anexo, vou deixar todos aqui por enquanto. Esse botão aqui é só para desabilitar a cor, caso você não queira ficar exibindo essas cores. Então indo para a aba faturamento agora. Então aqui no mês de apuração, a gente define qual mês a gente está apurando. Caso eu vou colocar agosto, automaticamente ele já muda aqui a faixa que ele tem que pegar para cálculo. Então aqui, por exemplo, como a gente foi para o próximo mês, a gente poderia simplesmente copiar isso aqui e jogar para cima. Colocar o próximo valor aqui de julho. E aqui pode ser feita a mesma coisa para a folha. Também incluir esses gráficos aqui para ter uma noção mais visual dos valores. Então aqui a gente tem essa relação de faturamento, folha de pagamento. Então aqui mostra a proporção da folha em relação ao faturamento. Aqui tem esse gráfico em barras do faturamento dos últimos 12, esse outro gráfico também em barras da folha dos últimos 12 meses, e aqui tem a relação do mês a mês entre faturamento e folha de pagamento. Então agora eu vou para a aba cálculo. Aqui na aba cálculo, a gente precisa preencher somente os itens internos de cada anexo. Então aqui a gente tem dois itens para cada anexo. O anexo 1 a gente tem sem substituição tributária e com substituição tributária. O anexo 2 é a mesma coisa. O anexo 3, 4 e 5, a gente vai preencher somente os itens sem e com retenção. No caso do anexo 5, também adicionei essa opção para selecionar se é sujeito ou não ao fator R. Então, se a gente habilitar que é sujeito ao fator R, ele vai verificar a folha em relação ao faturamento para poder determinar, então, se vai ficar no anexo 3 ou no anexo 5. Eu já vou demonstrar essa opção funcionando, alterando o valor da folha, lá na aba Faturamento Folha. Então, para cada anexo, para cada situação aqui, os impostos estão sendo calculados separadamente, para você ter aqui, de forma mais clara, todos os valores. Então, aqui a gente consegue observar que tem todos os impostos que o Simples contempla. E também nessa tela aqui, eu adicionei esses gráficos para demonstrar a composição do DAS por anexo. Então, quanto cada anexo está representando de valor e porcentagem do total da guia DAS. Também tem esse outro gráfico para mostrar a composição por imposto. Então, tem todos os impostos aqui. Então, aqui está mostrando todos os impostos da guia. Agora, eu vou demonstrar aqui algumas alterações na aba Faturamento Folha e Enquadramento, para vocês verem o comportamento aqui do cálculo. Então, voltando lá no enquadramento, se a gente remover aqui, por exemplo, o anexo 4, deixar ele como não, e voltar lá na nossa aba cálculo, então os gráficos aqui foram alterados, já não tem mais o valor do anexo 4, e também os impostos que ele contemplava. E aqui no item do anexo 4 a gente não tem mais nenhum valor. Agora eu vou no faturamento e aumentar o valor da folha para superar os 28%. Então aqui ele já exibe uma mensagem que a folha ultrapassa o 28% do faturamento. Então você tem que lembrar de confirmar se o serviço que você tem do anexo 5, se ele cai para o anexo 3. Então voltando lá para cálculo, se for o caso, né, você pode vir aqui e falar que ele é sujeito ao fator R. Então aí você marca aqui que ele é sujeito ao fator R e aqui ele vai entender que como ultrapassou os 28%, você então vai pagar o imposto com as alíquotas do anexo 3. Isso tudo é alterado aqui no nosso dashboard. Então aqui, pode ver que como alterei, a apuração já foi alterado aqui também a operação.
O vencimento também é alterado, esqueci de comentar. Isso aqui é uma data estimada, né? Se tiver feriado ele não está reconhecendo, é mais para final de semana mesmo. E aqui também o imposto já é calculado, todos os impostos aqui. Vamos supor que eu remova agora, lá em enquadramento, eu adicione o anexo 4, remova o anexo 2. Quando eu voltar em dashboard, ele já não vai ter mais o IPI. E aqui já foi alterado o imposto, todos os impostos, aliás. E voltando aqui em faturamento, se eu alterasse para outro mês aqui, por exemplo, setembro, quando voltar em dashboard, ele vai estimar a data de vencimento. E a gente pode também mandar esse aqui para o cliente, né? Então, eu selecionei toda essa área que tem os dados. A gente pode imprimir isso, então Ctrl P, colocar imprimir seleção e ajustar a planilha em uma página. E você pode salvar isso em PDF e enviar para um cliente como um demonstrativo para ele saber quanto ele vai pagar de imposto sobre um faturamento X lá que ele passou para você, por exemplo. Essa planilha é de grande auxílio para aquela hora que o cliente pergunta o valor do imposto sobre algum faturamento específico. No dia a dia aí de escritórios também, acredito que vai ser bem útil. É mais prático e ágil do que no Simples Nacional, por exemplo, tentar simular quanto seria o imposto. E ela é bem abrangente, então ela vai ser bem útil aí nesses casos. Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês gostem da planilha.